Amados irmãos, Igreja Batista Quemuel, Comunidade Batista Filadélfia, temos uma palavra de Deus para nós hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, 26 a 29. O título que eu dei a essa mensagem é O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejamos o que João Batista respondeu aos fariseus quando lhe perguntaram se ele era o Cristo. Ele disse assim, conforme está na palavra de Deus, João 1, 26 a 29. Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava ali publicamente revelando qual era a missão de Jesus Cristo: tirar o pecado do mundo, limpar do pecado, perdoar, sarar, assumir a nossa culpa, nos redimir, tomar o nosso lugar como nosso Redentor. Cristo, inocente, puro substituto nosso, como um cordeiro imaculado, oferta pelo nosso pecado, o remidor, o salvador. O texto diz que os fariseus, que eram um povo religioso, não o reconheceram. Ele estava no meio deles, de fato, o Evangelho, vemos eles rejeitando Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que viera para redimir todo aquele que crê. Mas o que é pecado? Tirar pecado do mundo, o que é pecado? Pecado vem da palavra amartia, que é errar o alvo. O alvo que Deus tinha para nós era servi-lo com alegria, adorá-lo e tê-lo como único Deus Senhor. Então a amartia significa errar o alvo, é queda, foi a queda do homem, a transgressão, a rebeldia, a impiedade, a depravação humana, a perda da comunhão com Deus pela desobediência. Que coisa terrível é o pecado, que coisa terrível. Corrupção, separação e distanciamento total de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Pecado, muito mais que um vírus, uma doença contagiosa, uma pandemia, é uma doença moral, é uma doença social, é uma doença mental, ideológica e espiritual, que através da história tem causado não só a morte, mas uma verdadeira tragédia humana. Isto é o pecado. Mas a vacina ou remédio, que a semelhança do tratamento de um vírus é oferecido de graça em um posto de saúde, é oferecida pela Igreja do Senhor em toda a terra, através da pregação do Evangelho. Ela será recebida pela graça, mediante a aplicação da fé no sacrifício de Cristo ali na cruz. É oferecido de graça também, como qualquer vacina que você pode apanhar e receber um posto de saúde. E é uma vacina que está disponível no mundo inteiro, onde o Evangelho está sendo pregado. Então João Batista afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a solução, eis o remédio para essa tragédia humana, para esse vírus que tem destruído a humanidade. E Paulo, o apóstolo, explica: visto que a morte veio por um homem, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Paulo está falando aqui de nova vida que Cristo dá. Está falando aqui de cura espiritual, de união com Cristo, de restauração
espiritual, de ressurreição para a vida eterna na vida do Senhor. Em 1 Coríntios 15, 21 e 23. Por meio de Jesus veio a restauração, a cura, o perdão dos pecados. Por meio de Adão veio o pecado e a condenação. Por meio de Jesus veio o perdão e a reconciliação com Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Jesus, então, falando certa vez também a Nicodemos, que eu procurara, disse assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. Foi para isso que Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto que acabamos de ler está em João 3, 6 e 7. E a seguir Jesus continuou explicando em João 3, explicando a sua missão e o plano de Deus para salvar do pecado toda a humanidade, salvar da condenação toda a humanidade. E ele continua dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa maravilhosa! Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 até 18, foi o que lemos. Ou seja, foi o próprio Jesus que declarou que ele veio por obra do amor do Pai para nos salvar e salvar todo aquele que nele crê. Então, o meu papel, o papel nosso como humanos é crer, é ouvir a mensagem do Evangelho, crer, confessar Jesus, arrependido do nosso pecado e segui-lo. Foi o próprio Jesus que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ele terminou com a pergunta em João 11, 25 a 26. João Batista declarou com muita firmeza: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa mensagem hoje. Crer em Jesus é o único remédio, o único recurso dado por Deus, a única vacina contra o pecado e toda a pandemia moral, social, ideológica, mental, espiritual causada pelo pecado. O pecado nos separa de Deus, nos traz a morte eterna, o afastamento definitivo de Deus. O remédio é crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus trata o pecado como uma doença humana espiritual infecciosa e gravíssima, que só Ele pode curar, e Ele o fez na cruz. Foi o que Jesus respondeu aos fariseus quando questionaram a respeito da conversão de Mateus, e tendo sido um publicano, eles achavam que ele não era digno de se tornar um servo de Deus. Jesus respondeu para eles assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus está falando da doença do pecado e do pecado. Pecadores diz respeito ao pecado, aqueles que praticam o pecado. Da doença, que é o próprio pecado. Então Jesus tratou realmente o pecado como uma doença terrível na humanidade, que danifica a vida do ser humano, que atrapalha a sua caminhada com Deus. Neste dia nós estamos clamando a Deus para que abrevie o quanto antes, faça cessar essa pandemia do coronavírus em nossa nação e no mundo. Quantas vidas ainda serão ceifadas? O mais triste para nós cristãos é que muitos estão morrendo antes de crer e aceitar a oferta da graça salvadora em Cristo Jesus. Muitas vezes por nossa omissão em não irmos e fazermos discípulos. Olha que seriedade, que coisa séria a missão que o Senhor nos confiou, que às vezes omitimos de realizá-la no mundo. E teremos que prestar contas a Deus por isso. Irmãos, oremos sim, e oremos mais ainda, para que Deus faça o quanto antes, use da sua misericórdia e faça cessar o quanto antes essa pandemia que está matando tantas pessoas no mundo e também no Brasil. Precisamos orar muito mais que temos orado e pedir a Deus que tenha misericórdia. Mas oremos também pela restauração e cura de muitos
Oremos e vigiemos, sejamos intercessores neste momento, até que Deus use da sua misericórdia para com todas as nações, inclusive a nossa. Hoje, 29 de março, é o Dia Global de Oração e Jejum, para clamarmos para que Deus faça cessar essa pandemia. Por outro lado, irmãos, não podemos nos esquecer da maior pandemia universal, que é moral, é social, é ideológica, é mental, é espiritual, o pecado, do estrago imensurável causado pelo pecado em nossa sociedade contemporânea e pós-moderna e por toda a história humana. O pecado é a causa de toda a frustração humana. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde a sua identidade, ele fica alienado de Deus, se torna um objeto de manipulação do inimigo das nossas almas para os vícios, para o ódio, para a agressão, para o roubo, homicídio, abusos, imoralidade, vaidades, mentiras, ganância, usura, guerras e toda a sorte de corrupção e insensatez. Tudo isso causado pelo pecado, que é uma verdadeira pandemia, e a maior delas na vida da humanidade. Vemos aí, muito antes de acontecer essa pandemia, as nações mais ricas, cada uma pensando em seu povo, rejeitando os perseguidos, os exilados de guerra, com preconceito quanto o pobre, quanto o abandonado, e de repente aparece essa pandemia e cada uma delas vão ter que arcar com o prejuízo e a consequência dessa pandemia. Tudo isso por causa do pecado. Precisava de acontecer uma pandemia para que os homens entendessem que todos somos iguais, que a terra é de todos. Mas cada um, certamente após passar essa pandemia, vai voltar às mesmas práticas por causa do pecado, por causa da ganância, por causa dos seus interesses, cada um para si. Isso tudo junto tem matado e destruído centenas de vezes mais que qualquer pandemia, que qualquer vírus que possa ter havido na terra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, está em Romanos 6,23. Eis o remédio de Deus para os seres humanos, meus queridos irmãos: ouvir, crer e confessar a Cristo, se humilhar e orar. Nós que já cremos, então é nos humilhar e orar agora diante de Deus, para que Deus faça cessar essa pandemia. Eis o remédio também para o pecado na vida do crente. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. 1 João 9. Logo, João Batista falou a plena verdade. Ele estava ali falando cheio da unção e da graça de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a solução para toda a humanidade, para mim e para você, para todo aquele que crê. Senhor nosso Deus, eu te louvo pela tua igreja em toda a face da terra, também pela nossa igreja local, Batista Emuel, Comunidade Batista Filadélfia. Sê com o teu povo, faça com que o teu povo viva uma vida que agrade ao Senhor, uma vida santa, uma vida longe do pecado, uma vida para o louvor da tua glória. Também abençoa-nos para que levemos em alto e bom som a pregação deste Evangelho, para que muitos crendo sejam salvos e fiquem livres dessa doença fatal que é o pecado. Pois o Senhor mesmo disse que os sãos não precisam de remédio, assim os doentes, e o Senhor veio buscar e salvar os pecadores. Ó Senhor, usa a tua igreja, desperta a tua igreja neste momento para a evangelização, para fazer discípulos, para que muitos sejam salvos, muitos sejam libertos dessa doença fatal que é o pecado. Abençoa o teu povo, desperta o teu povo neste momento, una o teu povo, tira todo espírito de competição, de placa de igreja, de denominação, de homens show nos púlpitos nossos, mas que nós voltemos ao Evangelho, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a obra missionária, abençoa a nossa nação, abençoa o mundo
E faça cessar também, Senhor, o quanto antes nós oramos essa pandemia, para que haja paz entre os povos, e a vida volte novamente a ser vivida em toda a sua plenitude. Mas que de alguma forma nós aprendamos alguma coisa com este momento, para sermos mais humildes e para lembrarmos que é um Deus e Criador, um Deus que já deu seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele queira não pereça. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seu Filho amado Jesus Cristo. Te louvamos por tua palavra. Faz a tua obra nos corações. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amor, Pai bendito, as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja e o teu povo em toda a face da terra. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.